Louvemos com palmas. Olá, boa noite a você, que a graça e a paz de Cristo esteja em seu coração, em sua vida, no seu lar, na sua família. E hoje nós estamos reunidos mais uma vez para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Essa palavra que produz vida, nos motiva na caminhada da fé, nos incentiva na caminhada da vida, nos fortalecendo, nos incentivando, fazendo com que a gente cresça, aprenda e melhore dia após dia. E hoje eu quero refletir com você no Salmo 63. Esse é o Salmo que nós vamos refletir, pensar, analisar esse Salmo, na situação que Davi, que é o autor desse Salmo, como ele estava, qual era a sua situação, o seu momento e aquilo que ele estava vivenciando, passando, e a gente pensar e refletir um pouco sobre a beleza desse salmo. Quão maravilhoso é o que Davi escreve aqui a respeito de Deus, que era o Senhor da vida dele. E
o tema para a nossa reflexão é vivendo como se Deus não existisse. Nós vamos pensar um pouco sobre isso. Refletimos um pouco que muitas vezes nós temos vivido, e essa palavra é uma palavra para quem é cristão, é uma palavra para aquele que segue a Jesus, aquele que se diz cristão, que se diz seguidor de Cristo. Para você que talvez não seja seguidor de Cristo, não seja cristão, você que está aqui assistindo e refletindo nessa palavra, você vai poder compreender um pouco mais como é essa vida cristã. São desafios, porque muitas pessoas têm se frustrado também com o cristianismo por olhar a vida de muitos cristãos que não vivem segundo os padrões de Deus. E isso tem muito. Quando nós olhamos para o cenário brasileiro hoje, nós vemos uma maioria que se diz cristã, se diz crer em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Então, essas pessoas nós poderíamos chamar de cristãos ateus. Cristãos que de fato vivem como se Deus não existisse, como se não crescem, não conhecessem a Deus. Eles dizem que creem, mas não o conhecem. Porque conhecer a Deus é diferente do que você dizer que crê. Crer, até o diabo crê, a Bíblia diz isso. Mas conhecer, isso envolve profundidade, relacionamento, e isso muda a nossa vida por completo. E é isso que nós vamos pensar aqui hoje, de nós fazermos uma autocrítica da maneira como nós temos vivido, como cristãos, da maneira como eu e você que somos cristãos temos vivido, andado, caminhado, a maneira como nós temos nos portado diante da vida, diante do dia a dia, diante dos desafios que sobrevêm sobre a nossa vida. E nós pensarmos um pouco sobre isso, porque isso de fato destrói a nossa caminhada da fé. O que destrói? O ateísmo cristão. Quando nós dizemos que cremos em Jesus, seguimos a Ele, mas o nosso estilo de vida é totalmente oposto de seguir a Cristo. Nós dizemos que cremos em Jesus, mas eu vivo segundo as minhas regras. Eu vivo segundo a minha vontade. Então eu estou vivendo como se Deus de fato não existisse. E isso é prejudicial. E nós vamos pensar um pouquinho quais são aqui as ações em nossa vida, diante desse texto, desse salmo, algumas ações que evidenciam essa forma de viver. Quais são algumas dessas ações? E eu já quero começar, para nós entrarmos no Salmo 63, com a primeira ação, que mostra, evidencia que nós estamos vivendo como se Deus não existisse. A primeira delas é quando o meu desejo não é o Senhor. Quando eu desejo várias coisas, mas não desejo o Senhor. E eu não estou me referindo à igreja e ao culto, que às vezes nós desejamos o culto. Eu desejo estar no culto, desejo ir ao culto, e eu estou no culto. Mas eu estou dizendo da semana e da vida, da nossa rotina de vida, se nós desejamos de fato o Senhor. Porque esse Salmo 63 que Davi está escrevendo, ele escreve no período que ele era rei ainda. Essa história está em 2 Samuel, quando Davi estava fugindo de seu filho Absalão. Absalão estava procurando Davi para matá-lo. E Davi ele foge para o deserto da Judéia. E Davi, o deserto de Judá, e Davi ele foge do seu filho. E lá no deserto, no local árido, um local quente, um local desesperador, porque poucas pessoas iam até esse lugar, porque eles preferiam não passar por esse lugar. Davi está fugindo para o deserto, ele está só, ele está no deserto. E nesse deserto é onde ele vai escrever esse salmo. Nesse deserto é onde ele vai expressar os seus desejos. Nesse deserto é onde ele vai evidenciar o que está dentro dele. Assim como eu e você também hoje estamos passando por um deserto, ou talvez você ainda irá passar por um deserto na vida. E esses desertos em nossa vida, eles servem para nos ensinar lições valiosas. E aqui Davi aprende, ele evidencia muitas coisas
que estão dentro dele. E quando nós vamos para o verso 1 e o verso 2, Davi ele diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Olha que interessante o que Davi está dizendo. Davi está expressando aqui, dizendo, Deus, eu estou no deserto. Assim como esse deserto árido, assim como esse deserto seco, assim como esse deserto sem vida, assim está a minha alma por ti, ó Deus. Assim como eu te contemplava no santuário e vi a tua glória, a tua formosura, eu desejo isso. O que? A sua glória, a sua beleza. Eu tenho te buscado ansiosamente. Sabe qual que é o desejo de Davi? Davi ele está no deserto, ele está dizendo assim, Senhor, o meu desejo é o Senhor. O meu desejo é o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero mais de Ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo físico está aqui sofrendo, talvez com sede, com calor, sofrendo nesse deserto, mas eu tenho uma coisa que me faz sofrer mais. O que é? É essa sede interna, é essa fome que eu tenho de alma e espírito pelo Senhor. Eu desejo o Senhor ansiosamente, eu quero o Senhor. Então aqui nós podemos tirar uma lição importante, que quando o meu desejo, o seu desejo não é o Senhor, é porque talvez nós estejamos vivendo como se Deus não existisse. Porque o que Deus nos chama para vivermos com Ele é o relacionamento. O que Deus nos chama para termos com Ele é essa profundidade de conhecimento, é conhecermos o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, é estarmos dia após dia buscando a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, é estarmos próximos do Senhor. Nós temos tido desejo por várias coisas, e aqui é importante pensar, porque todo ser humano tem sede de Deus, todo ser humano tem, mas muitas pessoas preferem aqui saciar essa sede em outras coisas. Todo ser humano tem um vazio dentro de si que só pode ser saciado por Deus, mas muitas pessoas têm colocado outras coisas no local ou no lugar de Deus, e isso tem sido prejudicial. E talvez nós estejamos também na caminhada da fé, dizendo que cremos em Jesus, andamos com Jesus, mas talvez estamos colocando coisas, ou a nós mesmos, como esse desejo maior em nossa vida. E o que Deus espera de nós é que nós tenhamos sede e fome dEle. Talvez eu e você estejamos aqui hoje, refletindo na palavra, e assim estejamos também vazios, secos, áridos como um deserto. Pessoas que estejam vazias de Deus. Porque aqui Davi está expressando um desejo, uma fome, uma sede de Deus, dia após dia. Essa deveria ser a nossa oração. Deus, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero te buscar, eu quero o Senhor a cada dia mais. Quero conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Mas tem pessoas que vivem vazias de Deus. Tem pessoas que estão numa seca, como um deserto, não tem vida, não tem nada diante de Deus. E Deus não quer isso para nós, Deus quer trazer vida, e vida com abundância na presença dEle, um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Porque é assim que de fato nós conseguiremos viver uma vida alegre, feliz e verdadeira diante de Deus. Mas caminhando aqui nesse salmo ainda, que tem mais lições para nos ensinar, nós podemos aqui também ver uma outra ação que evidencia essa forma de viver como se Deus não existisse, que é a seguinte: quando a nossa vida se torna prioridade. Se você olhar para o verso 3, olha o que Davi diz: porque a tua graça
ela é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite. Preste atenção nesse verso 3, o que Davi está dizendo. Davi está dizendo o seguinte: porque a sua graça, ela é melhor. E aqui é graça, é o amor de Deus, porque o seu amor, a sua graça, ela é melhor do que a vida. Davi, quando ele faz uma comparação do amor de Deus para a vida humana, ele chega a essa conclusão: essa vida, diante desse amor, esse amor é muito maior e é muito melhor do que a minha própria vida. Se for para eu escolher entre a minha vida e o amor de Deus, eu prefiro o amor de Deus. E qual é o problema? O problema é que quando nós vivemos como se Deus não existisse, nós colocamos a nossa vida como prioridade. E isso acarreta muitos prejuízos na caminhada da fé. Isso traz muitos problemas para nós. E quais são esses problemas? Muitas pessoas aqui dizem que acreditam em Deus, mas não o conhecem, porque não o buscam. Porque Deus já disse em sua palavra: vocês me buscarão e me encontrarão, mas quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Quando vocês tiverem o real interesse por mim, quando vocês de verdade me buscarem, vocês encontrarão conhecimento de Deus. Muitos vão começar aqui quando a vida nossa se torna prioridade e não o amor de Deus e a sua graça. Quando Deus não é prioridade, a nossa vida se torna prioridade. E aí nós começamos a viver de pretextos. Quando o assunto é relacionado a Deus ou à igreja. E nós vivemos de pretextos com as coisas relacionadas a Deus. E nós vamos colocando pretextos para nos justificar de nossas falhas, de nossos erros. Por que você não está bem? Não, porque talvez eu não tenha tempo. Por que você não ora? Não, porque eu não consigo, minha vida é corrida. E nós vamos inventando pretextos, desculpas. Não, a minha vida está tão turbulenta que eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Davi está no deserto, meu irmão. Davi está fugindo da morte do seu próprio filho. E Davi no deserto está dizendo assim: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Senhor, eu te busco ansiosamente, porque o que eu tenho de mais precioso não é o trono, não é o reino, não é os bens, mas é o Senhor. Muitos têm abandonado a Deus na jornada da vida por se concentrar nas coisas da vida. Nós temos nos amoldado à forma do mundo e ao sistema do mundo viver. E é o que a Bíblia diz para nós não fazermos. Nós precisamos andar na contramão do mundo e nós estamos andando na direção do mundo. O mundo está dizendo: viva por você. Coloque as suas prioridades acima de tudo. Seja aquilo que você precisa ser. Lute pelo que você sonha. Viva pelos seus projetos. Coloque isso acima de tudo e vá, que você vai vencer. E nessa ânsia, nessa busca, nós deixamos o principal de lado. Nós às vezes temos deixado Deus de lado para buscarmos os nossos desejos e vontades. E isso é prejudicial. Sabe por quê? Porque nós precisamos, de fato, fazermos uma autocrítica do nosso ateísmo cristão. Nós precisamos fazer uma autocrítica do nosso ateísmo cristão. Muitos têm vivido de uma forma como se Deus não existisse. Muitos têm colocado prioridades da vida acima de Deus. Muitos têm deixado Deus de lado para seguir sua carreira profissional. Muitos têm deixado Deus de lado para seguir com sua família. Muitos têm deixado Deus de lado para seguir com seus estudos, seus projetos, seus sonhos, para conquistar coisas terrenas, bens, dinheiro e por aí vai.
mas eu digo que creio em Deus. Não, mas eu creio em Deus, eu tenho fé, mas eu vivo como se Ele não existisse. E não é isso que Deus espera de mim. Deus não me chamou e não te chamou, saiba disso. Deus não te chamou e não me chamou para doarmos 10% da nossa vida para Ele. Deus não nos chamou para doarmos 50% da vida para Ele. Deus nos chamou para entregarmos a vida por Ele. Deus chamou eu e você. Jesus morreu numa cruz. Ele morreu a nossa morte. A vida que tínhamos terrena morreu com Cristo agora para nos dar uma nova vida. É um novo estilo de viver. Não dá mais para vivermos da mesma maneira. Não dá mais para caminharmos do jeito que a gente quer. Andando com Deus, caminhando com Cristo, nós precisamos olhar para Ele, termos Ele como prioridade. Davi, no verso 5, ele evidencia isso. Ele diz que ele tem fome e sede de Deus. É uma fome de alma, de espírito. E ele só sacia isso em Deus. Que ele fala no verso 5, como saborosa comida, minha alma se farta, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, Senhor. O Senhor para mim é como uma comida maravilhosa, porque o Senhor sacia a minha fome, porque eu busco ao Senhor no deserto. E aqui nós podemos fazer um paralelo com a tentação de Jesus. Jesus também foi para o deserto. Foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Local árido, seco. Local nada agradável. E lá no deserto o diabo tenta dizer para Jesus: você precisa de comida, você precisa olhar para a tua vida, para a tua fome, você precisa se concentrar nisso. E Jesus olha para o diabo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho uma fome maior do que essa fome física, é a fome espiritual. Eu tenho uma coisa que eu preciso me saciar mais do que a vida física, que é essa vida espiritual. E aqui o que Davi está dizendo é bem parecido com aquilo que Jesus disse. É bem parecido com a tentação de Jesus. E Davi também ele vai dizer no verso 6 e no verso 7, que ele acorda querendo Deus, ele vai dormir pensando em Deus. O seu descanso e alegria está no Senhor. Ele fala assim, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. Uma pergunta para você, para mim, para nós refletirmos. Será que eu e você temos acordado pensando em Deus e temos ido dormir pensando em Deus? Porque nós acordamos e dormimos com as prioridades em nossa vida. Eu acordo já pensando nas coisas que eu preciso fazer. Eu acordo já pensando na minha rotina de trabalho, na minha rotina de estudos, nas minhas tarefas em casa, naquilo que eu preciso me concentrar e fazer, e muitas vezes eu acordo esquecendo-me de Deus. Eu não tenho tempo para separar para Deus de manhã, para orar, mas a vida tem que ser uma vida pensando em Deus. Eu preciso trabalhar pensando nele, eu preciso estudar pensando nele, eu preciso caminhar pensando em Deus, eu preciso andar na rua pensando em Deus, eu preciso ir dormir pensando em Deus. Por quê? Porque se o Senhor é a minha fome, a minha sede, eu vou andar pensando nele diariamente, todo dia e toda hora. E é o que Davi está dizendo: Senhor, quando eu acordo, quando eu vou dormir, o Senhor é o que está preenchendo os meus pensamentos. É o Senhor, somente o Senhor. E caminhando com a última ação que evidencia essa forma de viver como se Deus não existisse, é quando a nossa confiança e segurança não está em Deus. Quando a nossa confiança e segurança não está em Deus. Olha o verso 8. A minha alma apega-se a ti,
A tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Preste atenção, nós entendemos o cenário. Davi aqui ele está fugindo do filho. Davi ele poderia guerrear com o seu filho. Ele poderia matar o seu filho. Ele é o rei de Israel. O seu filho Absalão está tomando o trono dele. Ele poderia, mas ele faz o quê? Ele foge. E ele descansa em Deus. Ele está seguro em Deus. Porque ele diz: a minha alma se apega a ti e a tua mão direita me ampara. Eu estou colocando a minha vida diante do Senhor. O Senhor é a minha confiança e a minha segurança. Eu não preciso, nesse momento aqui, Davi está dizendo, eu não preciso guerrear contra o meu filho. Eu não preciso batalhar, eu vou descansar no Senhor. E isso é uma lição para nós pensarmos também, porque muitas vezes nós temos travado as batalhas da nossa vida sem Deus. Eu tenho confiado mais na minha capacidade, na minha inteligência, na minha força, nos meus bens, naquilo que me traz uma estabilidade, um conforto, uma segurança, né? Talvez seja o dinheiro, seja o trabalho, seja a família. E mais do que hoje, ou mais do que nunca, né? Hoje, nós temos visto como é desastroso colocar a nossa confiança e segurança nas coisas terrenas. Seja as coisas dinheiro, seja o trabalho, seja relacionamentos, seja projetos, sonhos e por aí vai. Quando nós colocamos a nossa confiança e a nossa segurança nessas coisas, nós temos visto e vivido em um cenário onde essas coisas são instáveis. Nós não temos certeza do que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá com o nosso dinheiro amanhã, com o nosso trabalho amanhã, com o nosso familiar amanhã. Nós não sabemos. Nós não temos certeza de nada. Nós não temos mais aquela devida segurança, entre aspas, né, que nós pensávamos que tínhamos diante dessas situações, mas hoje, mais do que nunca, a gente vê que nós não temos controle de nada. Essa pandemia veio e tem devastado famílias, vidas, dinheiro, trabalho, empresas, tem devastado tudo. E nós não temos devido controle sobre essas coisas. É por isso que Davi está dizendo, a minha confiança, a minha segurança está no Senhor, porque Ele é a minha segurança, Ele é a minha confiança. E quando nós vivemos como se Deus não existisse, eu posso dizer que eu acredito em Deus, eu posso cantar louvores, mas se eu vivo a minha vida confiando em minhas ações, se eu vivo a vida confiando em meus projetos, naquilo que eu tenho capacidade de fazer, se eu coloco a minha confiança nisso, eu estou dizendo para Deus, eu não confio em Ti, Senhor. A minha capacidade é melhor do que a sua. A minha inteligência é melhor do que a do Senhor. A minha força é melhor do que a do Senhor. A minha capacidade de resolver as situações é melhor do que a sua capacidade. É isso que a gente está dizendo a Deus, nas ações e não nas palavras. E Deus espera de mim e de você aquilo que Jesus disse no livro de Mateus, no Evangelho, onde ele diz assim, não vivam ansiosos com o amanhã. Não vivam ansiosos com o amanhã. Coloque a sua confiança em Deus. Descanse em Deus. Deus, Ele cuida dos pássaros, Ele também cuidará de você. Deus, da mesma forma como Ele provê para a sua criação, Ele proverá, se você confiar nele. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva o hoje com a confiança no Senhor. Coloque a sua vida diante dele. E é isso que Jesus espera de nós. Nós vivamos na dependência dele.
Nós temos que fazer a nossa parte no trabalho? Temos. Nós temos que lutar pelos projetos e sonhos? Temos. Mas nós temos nos esquecido de Deus, que é o principal, muitas vezes. E nós temos usado de pretextos. Não, Deus está comigo, então eu vou, faço e me esqueço de Deus, deixo Deus de lado. Davi está dando uma lição valiosa para nós aqui, e lembre-se disso, se concentre nisso. Deus quer exclusividade na minha vida. Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com nada. Ou é Ele, ou é outra coisa. Não tem como servir, Jesus disse isso, não tem como servir a dois senhores. Ou você vai adorar a um ou a outro. Ou eu estarei servindo a Jesus, andando com Ele, fazendo o que Ele quer, ou eu estarei servindo a mim mesmo, ou eu estarei servindo ao dinheiro, ou eu estarei servindo ao trabalho, e por aí vai. Eu tenho um Deus que vai direcionar a minha vida, e se for esse Senhor Jesus, Ele direcionará a minha vida, e eu viverei aquilo que Ele tem para mim, porque Ele é o meu Deus. Então a maneira como eu vivo diz a fé que eu tenho. A maneira como eu vivo evidencia de fato quem reina em minha vida, se é o Senhor. Pelo fruto você conhece a árvore. Isso é bíblico. Então não adianta eu dizer que eu creio em Jesus, mas vivo como se Ele não existisse. Então Jesus não é o Senhor da minha vida. Agora, se Jesus é o Senhor da minha e da sua vida, saiba disso. As nossas ações serão voltadas para Ele. Eu não vou mais viver de pretextos e desculpas. Eu vou começar a me arrepender dos meus erros e falhas. Eu não vou começar mais a ficar inventando pretextos. Eu não posso, eu não consigo, por causa disso, por causa daquilo. Não, eu vou começar, Senhor, me perdoa, porque o Senhor não está sendo prioridade. Senhor, me perdoa, porque eu não tenho colocado o Senhor acima de tudo. Senhor, me perdoa, porque eu tenho me distraído com esse mundo, que tem tentado me levar para a minha própria vida. E aí Deus começará uma restauração, uma transformação na nossa vida, e nós conseguiremos caminhar naquilo que Ele propõe para nós. E isso é a verdadeira vida com Deus e aquilo que Jesus espera de mim e de você. Para nós concluirmos, 3 frases. Duas delas bíblicas e uma não. Se o Senhor não edificar a casa, grave, essa frase é bíblica. Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Segunda frase, essa não é bíblica. Aquilo que a vida faz conosco depende do que a vida encontrará em nós. O que a vida está fazendo com você e comigo é aquilo que ela está encontrando em nós. Pense sobre isso. E a última frase, essa é bíblica também. Aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. O maior tesouro para Davi aqui nesse salmo é o Senhor. É por isso que o coração e a alma dele está voltada para o Senhor, mesmo no deserto. O deserto nos ensina. O deserto é libertador. O deserto é a escola de Deus para moldar a nossa vida. Se nós temos o Senhor como nosso tesouro, meu irmão, até no deserto teremos fome e sede dele. Se nós temos o Senhor como nosso maior tesouro, não importa a situação da nossa vida, o nosso maior desejo e a nossa maior vontade será o Senhor, dia após dia. Vamos orar? Que Deus nos dê essa vida, esse desejo, essa vontade por Ele, de nos relacionarmos, prosseguirmos em conhecer o Senhor a cada dia mais. Senhor, muito obrigado por esse momento, por esta reflexão da Sua palavra. Te agradeço poder compartilhar com nossos amigos, irmãos aqui, essa mensagem de Davi, do Salmo, onde ele escreveu quando a sua situação não era nada fácil nem favorável. Mas o Senhor interveio na situação, assim como sabemos na história. O Senhor restaurou
a vida de Davi e o livrou, Pai, dessa situação. Mas aqui ele deixa muitas lições para nós, de nós entendermos e pensarmos daquilo que o Senhor fez, Pai, mas daquilo que o Senhor é na vida dele. Não só daquilo que o Senhor fez, mas daquilo que o Senhor é. Porque aqui no deserto, Davi está dizendo que o maior desejo dele é o Senhor. O anseio e a vontade dele é o Senhor. O que ele mais precisa nessa vida é o Senhor. E aqui, junto com nossos irmãos, eu quero orar, meu Deus. Primeiro pedindo perdão ao Senhor. Porque muitas vezes temos andado e vivido, Pai, como se o Senhor não existisse. Assim como a Tua palavra nos ensina, de fato nós sabemos que conhecemos a Deus quando obedecemos os Seus mandamentos. É a vida que evidencia esse conhecimento. É a maneira de se portar que evidencia esse relacionamento contigo, Senhor. E muitas vezes a nossa maneira de viver não tem demonstrado, meu Pai, não tem demonstrado esse conhecimento por Ti, esse relacionamento com o Senhor. Muitas vezes temos assumido o controle da nossa vida, temos nos desviado do propósito do Senhor, temos nos distraído com as coisas deste mundo, temos nos acomodado com as situações que temos vivido e temos vivido como se o Senhor não existisse, não vai voltar para nos buscar. E a nossa fé que professamos é uma fé fraca, uma fé sem solidez, uma fé que de fato, Senhor, não é fé. E nós oramos para que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus. Pode ter muitas pessoas aqui que estejam ouvindo, refletindo na sua palavra e têm um profundo relacionamento contigo. Tem buscado o Senhor, tem desejado o Senhor, e a minha oração é para que o Senhor motive e incentive essas pessoas cada vez mais para buscarem, intensificarem a vida contigo cada vez mais. Mas também há pessoas aqui, Senhor, que não professam a fé, não creem em Ti. E eu oro ao Senhor, para que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, para que elas entendam o Teu grande amor, e diante desse Teu grande amor, elas possam compreender o que Davi está dizendo: o Teu amor é melhor do que a própria vida, e assim renunciarem a sua própria vida para seguir ao Senhor. Que elas não se frustrem mais com aqueles que professam a fé e vivem como se o Senhor não existisse. E que o Senhor abençoe grandemente a vida também, Senhor, daqueles que têm fé, mas têm vivido uma vida superficial na fé. Tem andado, Senhor, cambaleando na fé. Um dia vive de acordo com a Tua vontade, pratica alguma ação, mas depois volta a viver a velha vida. E eu oro ao Senhor para que o Senhor traga vida de fato a cada um de nós, para que o nosso desejo, para que o nosso anseio, nossas vontades sejam voltadas totalmente ao Senhor, para que nós não vivamos mais, Senhor, de pretextos contigo. Não dá para enganar o Senhor, não dá para enganar o Senhor. O Senhor sabe, sonda os nossos corações, sabe o que há aqui dentro. Então, que o nosso desejo de fato, nossas ações sejam voltadas totalmente ao Senhor. E que o Senhor derrame as suas bênçãos e a sua graça sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, meu irmão, irmã, amigo, amiga, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua semana, e que o nosso desejo seja de fato o Senhor, que Deus use essa palavra para ajudar-nos na caminhada com Ele, para nos fortalecer e para mostrar a nós que nós precisamos de fato seguir esse caminho com Ele, mudarmos o que precisa ser mudado, para seguirmos o seu propósito e vontade. Deus te abençoe. Uma ótima semana, em nome de Jesus.